Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Almeida e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o texto teatral. O texto teatral ou dramático é aquele que é produzido para ser representado, encenado. Portanto, ele pode ser escrito tanto em prosa quanto em poesia. São textos que são escritos por dramaturgos, são dirigidos por produtores teatrais, na sua maioria eles pertencem ao gênero narrativo, ou seja, é um texto, o texto teatral ele vai apresentar características desse gênero narrativo, como, por exemplo, enredo, personagens, vai ter o tempo, o espaço. O texto teatral, ele também pode estar dividido em atos, que esses atos, eles representam os momentos de ação da peça teatral, como, por exemplo, uma mudança de cenário, ou a mudança de personagem. Então, o texto teatral, mesmo se enquadrando nesse gênero narrativo, mas ele possui características muito particulares, muito peculiares, que o diferencia, o distancia dos demais textos. E a principal característica é a encenação. Porque o texto narrativo, ele não foi feito para ser contado, ele foi feito para ser encenado. E é exatamente por isso que não possui narrador. Né? O texto teatral, ele não possui um narrador, diferente dos outros textos narrativos. Quais seriam as características desse texto teatral? É um texto encenado, como eu falei para vocês, não é um texto contado. Se enquadra no gênero narrativo, há o diálogo entre os personagens, ocorre o discurso direto, que seria esse discurso direto, a fala, né, diretamente, de um personagem para outro, tem atores, plateia, palco, tem o cenário, figurino, a sonoplastia, tem toda uma linguagem corporal, não tem narrador, até porque, pessoal, a linguagem teatral, ela é uma linguagem muito dinâmica, ela é uma linguagem dialógica, ela é uma linguagem corporal, ela é uma linguagem gesticular, né, gestual, aliás. Por quê? Porque aqueles personagens que estão encenando aquele texto teatral, eles têm que passar para a gente, né, para nós que estamos assistindo, nós, a plateia, a veracidade daquilo que eles estão encenando. E para aprender a atenção do espectador, esses textos teatrais, eles sempre vão apresentar um conflito. Vai ter um momento de grande tensão, que será resolvido no decorrer da peça teatral, no decorrer dos fatos, e isso acaba prendendo a atenção dos telespectadores, a atenção da plateia. A gente observa também que a linguagem teatral, como ela é dialógica, só que às vezes existem textos teatrais que eles são feitos para ser encenado por apenas uma pessoa, o que a gente chama de monólogo, que é onde expressa o pensamento, os sentimentos de somente uma pessoa. Não está, somente uma pessoa vai atuar, né? Não vai haver a interação dos personagens. Então, vamos ver agora os elementos da linguagem teatral. Quais serão os elementos da linguagem teatral? Primeiro que eu trouxe para vocês é o tempo. Que o tempo ele pode ser classificado tanto em tempo real, que vai indicar o tempo da representação, o tempo dramático, que é quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, quando a obra foi produzida. Também temos o espaço, que é o chamado espaço cênico, que vai determinar o local em que será a história. E tem o espaço dramático, que corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. E temos também os personagens, que os personagens dos textos teatrais, de acordo com a sua importância, eles podem ser classificados como protagonistas, que são os personagens principais, e temos os personagens secundários e os figurantes. Então, o texto teatral, é interessante a gente estudar esse gênero textual, porque quando a gente não conhece as características desse gênero textual, a gente acha que é simplesmente assistir uma peça teatral e pronto, mas a gente não sabe o que é que tem, né, por trás da construção, os elementos que são característicos desse gênero textual. Então, agora que a gente já estudou, que a gente já se aprofundou, você vai continuar estudando aí com o seu professor de sala, vai responder às atividades, e toda vez que você for assistir agora uma peça teatral, você vai identificar quais são esses elementos presentes aí nesse gênero textual, que é o gênero textual do teatro. Bom, então a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.